Bom dia, amadas irmãs. Aquelas que eu ainda não cumprimentei, Deus abençoe, sejam bem-vindas, né? Hoje nós vamos finalizar o livro de Josué. Deus me deu esse privilégio. Esse é um capítulo que provavelmente tenha um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, onde Josué faz a declaração de que ele e a casa dele, a família dele, servirá ao Senhor, né? Então, Josué 24 é o capítulo final deste livro, que narra a conquista, né, da terra prometida sob a liderança de Josué após a morte de Moisés, né? Nesse finalzinho aí a gente vê que Josué ele convoca todas as tribos para uma assembleia onde ele relembra a fidelidade do Senhor, né, em cumprir as suas promessas ao povo de Israel. Ele não só lembra, ele desafia eles a escolherem a quem servir. Se aos deuses pagãos daquela terra, ou se ao Senhor que os libertou da terra do Egito, né? Josué faz a declaração que se tornou um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, né? Josué 15, onde ele declara que ele e a casa dele servirá ao Senhor, e também alerta o povo de Israel para que escolherem servir ao Senhor e não a outros deuses. E que a escolha que eles fizessem traria consigo as suas consequências, né? A Assembleia responde com compromisso e lealdade ao Senhor. Tudo isso Josué registra e coloca uma pedra como testemunha. E finalmente, Josué morre aos 110 anos. Este capítulo reforça a importância da lealdade e fidelidade a Deus e destaca a importância de nós escolhermos com muito cuidado a quem vamos servir. A morte de Josué encerra um capítulo importante da história de Israel, mas aponta também para essa mesma continuidade dessa mesma história do povo escolhido de Deus. Então, amadas, como nós ontem vimos, o que deixa a gente encantado com a palavra de Deus é que se cada um de nós aqui do grupo ficarmos responsáveis por fazer um estudo sobre o mesmo capítulo, nós teremos algumas visões diferentes, mas que apontam para o mesmo alvo. Porque todo o alvo da palavra do Senhor, ela é Cristo. Então nós vamos analisar aqui um pouquinho junto com as irmãs, mas em primeiro lugar ressaltando que independente de mim ou de você, independente do povo naquele momento, Deus ele é fiel. O Senhor ele é fiel. Então Josué ele relembra ao povo as ações de Deus ao longo da história, desde Abraão até a conquista da terra prometida, enfatizando a fidelidade do Senhor em cumprir as suas promessas, né? Então, isso a gente vê aí do versículo 2 e 3, onde Josué chama o povo, né? E começa a narrar, desde lá, vossos pais Tera, pai de Abraão e de Naor, que habitaram da além do rio, desde a antiguidade serviram a outros deuses, né? Ele fala que ele separou Abraão e o fez andar pela terra de Canaã. E ali
ele fez uma promessa a Abraão. E o início do cumprimento dessa promessa foi o nascimento de Isaac. E aonde está essa promessa? Lá em Gênesis 12. Se nós voltarmos um pouquinho para Gênesis 12, versículo 1 e 2, nós vamos ver a promessa que o Senhor fez a Abraão. E diz assim a palavra: Ora, o Senhor disse a Abraão: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai. Vai para a terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação. Te abençoarei e te engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Essa é a promessa. Agora pensa bem você. Abraão vivia num local de muita idolatria. O pai dele era comerciante de ídolos, inclusive. Mas ele ouve e atende. Como que é isso, né? Como que é difícil a gente entender como que Abraão desiste de tudo, né, para ir para um lugar acreditando numa voz. Mas Hebreus 11, 8 diz para nós assim: pela fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, saindo para um lugar que havia de receber por herança, desconhecido para ele. E saiu sem saber para onde ia. 11:8, pela fé. Então, para servirmos ao Senhor, nós precisamos entender que nosso Deus, Ele é um Deus fiel, e que aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Aquilo que você tem sentido no seu coração, na sua mente, que Deus tem prometido, aquilo que Ele promete na sua palavra, que Ele faz com aqueles que lhe são fiéis, o Senhor vai cumprir. Então Josué relembra todos esses fatos e mostra ao povo a soberania do Senhor nas conquistas de Israel, onde mostra para eles que não foi apenas pela força da sua mão, que não foi apenas porque eles eram um povo, um exército organizado, não era apenas porque Josué e os líderes ali sabiam colocar o povo para guerrear, não era isso. Não foi isso. Justamente ao contrário. Josué lembra ao povo que foi Deus quem lhes deu as vitórias sobre o inimigo na posse da sua terra. Não foi por méritos próprios deles, mas foi pela intervenção divina. Pela intervenção divina, muralhas caíram. Pela intervenção divina, aquilo que era impossível aos olhos humanos aconteceu. Olha, irmãos, a narração do versículo 12 e 13. Josué lembrando ao povo o livramento do Senhor, que o Senhor deu. Versículo 12 e 13 do nosso texto básico.
enviei vespas adiante de vós, que os expulsaram de diante de vós, como a ambos os reis dos amorreus. Isso não com a tua espada, nem com teu arco. Eu vos dei a terra em que não trabalhastes, cidades que não edificastes, e habitais nelas, e comeis das vinhas e olivais que não plantastes. Olha aqui como o nosso Deus é fantástico. Aquilo que o Senhor prometeu, Ele vai adiante e Ele luta por nós. Ele luta por nós. Deuteronômios, um pouquinho, né, nós anteriormente aí a gente viu um capítulo passado, onde o Senhor fala para o seu povo ali no versículo, capítulo 7, 21, falando exatamente que o Senhor enviou essas vespas, ele fala assim, ó, não te espantes diante deles, porque o Senhor vosso Deus está no meio de vós. Deus grande e terrível. E o Senhor faz isso, irmão, por nós. Não é pela força dos nossos braços, não é porque nós somos espertos, sábios, fortes, não. É porque o Senhor guerreia por nós. Tão somente, tão somente precisamos crer. Crer. Porque não é por nós, não é pelo nosso esforço físico. E interessante a declaração de Efésios, porque muitas das vezes a gente entende ou quer entender que depende da gente, né? Depende de nós, depende da minha decisão. E não é, não é. Efésios 2, 8 e 9, ele fala assim que pela graça sois salvos, pela graça, graça, merecido, pela graça sois salvos, mediante a fé, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. É dele, por ele e para ele. O Senhor nosso Deus é um Deus que é soberano. E ele provém todas as coisas segundo a sua vontade. Então, depois de que Josué mostra para o povo e mostra para nós como que Deus é cuidadoso conosco no decorrer da nossa história, e ele chama o povo à responsabilidade, assim como nos chama, a mim e a você. Nos chama à responsabilidade, ele apresentou ao povo o Deus, o cuidado, no decorrer de toda a história, né? Desde a separação. E ele precisou fazer isso, irmão. Ele precisou fazer isso porque a geração que saiu do Egito
Não era mais aquela geração que estava ali. Ali era uma nova geração. E como a irmã Crede explicou ontem para nós, havia apenas dois anciões ali, Josué e Calebe. Todo o restante do povo que saiu faleceu. Era uma nova geração onde esses valores precisavam ser lembrados, precisavam continuar sendo repassados. E depois que ele fez isso, lembrando ao povo, o povo que não havia testemunhado as pragas, não havia testemunhado a, a saída, a abertura do Mar Vermelho, eles não haviam testemunhado, era uma nova geração. E agora ele chama o povo à responsabilidade. Josué desafia o povo a renovar sua aliança com Deus, escolhendo a quem servir, escolhendo servir ao Senhor com sinceridade e fidelidade, rejeitando os outros deuses. E aí a gente vê esse desafio no versículo 14 e 15 de Josué 24. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses, os quais serviram vossos pais, da além do rio Eufrates, e no Egito, e servi ao Senhor. E servir ao Senhor. Porém, se vos parecer mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviu os vossos pais, que da além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso é uma declaração forte, uma declaração, né? Na verdade, é uma afirmação que nós também precisamos fazer. Porque o Senhor nosso Deus, Ele é um Deus zeloso, é um Deus cuidadoso, irmãos. E quando Josué recebeu as tábuas com os mandamentos, esse é um dos mandamentos. Se nós voltarmos aí um pouquinho, Êxodo 20, versículo 3, é justamente uma declaração que Deus faz. Não terás outros deuses além de mim. Êxodo 20, versículo 3. Não terás outros deuses diante de mim. Nem imagem do céu, nem das águas, nem de lugar nenhum, lugar nenhum. Não terás. E ontem foi falado, né? A questão da idolatria, onde qualquer coisa que nós coloquemos entre nós e Deus, qualquer coisa que tira a nossa atenção, qualquer coisa que nos, né, tira o nosso olhar ali da cruz, do alvo que é a cruz, acaba sendo um ídolo para nós. E precisamos tomar muito cuidado.
muito cuidado. Eu confesso às irmãs que durante muito tempo eu fiz do trabalho um ídolo. Eu vivia para trabalhar. Tudo para mim era o trabalho. Era a razão, era o prazer que eu tinha, era tudo. E, e, e algumas vezes quando a gente faz isso, a gente não percebe, eu não percebia, eu não notava. E o interessante é que quanto mais eu trabalhava, quanto mais eu ganhava, menos eu fazia, menos eu realizava. Era como colocar num saco furado. Até que eu encontrei minha esposa e junto com ela meus olhos foram abertos para isso. Então, quando a gente não toma cuidado, a gente, mesmo sem perceber, a gente pode fazer de, de algo ídolos na nossa, que tira o nosso foco, né? Que nos atrapalha na nossa caminhada, na nossa direção. E isso hoje é muito fácil, porque a gente tem um acesso à informação, sim, né? Muitas das vezes a gente não tira meia hora no dia. Quantas pessoas a gente conhece que faz isso, né? Não lê a Bíblia, não tira momentos de oração a sós com o Senhor, mas numa sentada fica uma hora nas redes sociais. E por aí vai. Então, escolheis a quem servir. Nosso Deus é um Deus zeloso. É um Deus zeloso. Olha a declaração que Paulo faz, irmãos, em Romanos 12. Em Romanos 12, versículo 1, apenas se lembrando, eu sei que os irmãos conhecem, Paulo diz assim: olha, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, pela compaixão de Deus, que apresentei vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, que é o nosso culto diário, de todos os dias, apresentar a nossa vida diante do Senhor, por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Diariamente, irmãos, precisamos apresentar. E o que a gente fica feliz, que está registrado para a nossa alegria, é que o povo entendeu, reconheceu que Deus é Deus, o povo reconheceu que, que não foi pela força das mãos deles, mas pelo cuidado, pela fidelidade de Deus em cumprir as suas promessas, que diante do chamado de Josué, o povo escolhe servir ao Senhor, reconhecendo a bondade de Deus, reconhecendo o poder de Deus, reconhecendo a fidelidade de Deus. O povo se compromete a continuar na presença do Senhor.
Então, o versículo 21 e 22 do nosso texto traz essa afirmação para nós, né? Nos ajuda a entender exatamente a vontade do povo ali. E eles falam assim, olha, então disse o povo a Josué, não, antes serviremos ao Senhor. Ao Senhor serviremos. E Josué disse ao povo, sois testemunhas, que escolhestes o Senhor para o servir. E eles declararam, somos testemunhas. E essa é a declaração, irmãos, que eu e você e a nossa casa, os nossos, precisam fazer. Essa é a declaração. Deuteronômios 26, 17, diz assim, hoje declaraste ao Senhor que Ele será o teu Deus, que andarás nos seus caminhos e guardarás os seus estatutos, os seus mandamentos e os seus juízos, e darás ouvido à sua voz. Deuteronômio 26, 17. Hoje declaraste ao Senhor que Ele será o teu Deus, que andarás nos seus caminhos, que guardarás os seus estatutos, os seus mandamentos e os seus juízos, e darás ouvido à sua voz. Eu quero lembrar aos irmãos uma passagem de João, capítulo 6, versículo, a partir ali dos 60, mais especificamente, quero lembrar com os irmãos o versículo 68, onde depois de uma fala de Jesus, né, onde ele expôs certos detalhes, depois os irmãos poderão anotar e ler lá para entenderem bem. E o Senhor foi bastante duro na colocação das suas palavras, e as pessoas que o seguiam começaram a se desviar dele, a ir embora, a abandoná-lo. Como muitos de nós hoje, né? A gente gosta de ouvir coisas agradáveis, coisa boa. Quando a gente é chamada a atenção naquilo onde está o erro ali, que a gente tá pecando, a gente não gosta, né, que os outros falam do erro. E a gente fica bravo. E para. As pessoas começaram a abandonar a Cristo e ir embora. E o Senhor Jesus pergunta para os seus apóstolos se eles também não iriam embora. E como sempre Pedro, aquele mais sanguíneo, né, aquele mais afoito, faz uma das mais lindas declarações da Bíblia. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras da vida eterna. Para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Hoje, ao ouvir a voz, nós não podemos endurecer o nosso coração, irmãos. E precisamos, como o povo no passado, escolheu servir ao Senhor, independente das dificuldades que isso trará para nós. Precisamos escolher servir ao Senhor e lhe ser fiel. Entendendo que algumas portas serão fechadas,
para o nosso bem. Algumas coisas não darão certo para o nosso bem. Talvez algumas amizades, de repente, alguns conhecidos, a gente vai ter que diminuir essa assistência, mas para o nosso bem. Porque tudo que o Senhor faz é visando a nossa eternidade com Ele. Então, visando isso, trabalhando nisso, entendendo que o Senhor quer que passemos com Ele a nossa eternidade, Ele vira para mim, para você e fala assim: olha, precisa tirar os ídolos da sua casa. Josué exorta o povo, diante da decisão do povo, ele exorta o povo a remover qualquer ídolo das suas vidas e a inclinar seus corações exclusivamente ao Senhor, mostrando que o Senhor nosso Deus, ele exige uma total devoção e uma verdadeira adoração somente a Ele. Versículo 23 do nosso texto básico. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Senhor, Deus de Israel. Retira tudo que atrapalha, tudo, retira. Retira em nome do Senhor. Sabe por quê, irmãos? A gente precisa fazer. Paulo, em 1 Coríntios 10, 14, fala assim para nós: olha, fugir da idolatria. Fugir da idolatria. Nós precisamos tirar tudo aquilo que possa atrapalhar. Isso é sério. Isso é sério. Não é. É algo que a gente precisa vigiar. 1 João 5, 21. O apóstolo fala assim para nós: olha, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Olhando, sempre vigiando, vigiai e orai, para que não caíres em tentação. É todo o tempo, irmãos. É todo o tempo. É todo o tempo. Mas como nós também vimos, eu não anotei aqui, mas eu lembro que ontem foi falado o versículo onde o Senhor nosso Deus, ele é tão bom, ele é tão cuidadoso conosco, que ele não permite que sejamos tentados além das nossas forças. Então, quando ele fala, guardai-vos dos ídolos, vigiai e orai para não cairmos, ao mesmo tempo, o Senhor nosso Deus, ele, ele dá, ele nos dá condições de suportarmos
aquilo que vem sobre nós. O Senhor não permite que venha além das nossas forças, porque Ele nos conhece. Ele nos conhece. E é importante, irmãos, nós assim fazermos. Termos o cuidado, fugir da idolatria, guardarmos, porque as pessoas estão nos vendo. Obrigada, amada. 1 Coríntios 10, 13, exatamente. As pessoas, irmãos, estão nos vendo. Então, quando Josué estabelece uma pedra como testemunho da aliança do povo com Deus, simbolizando a seriedade do compromisso e assumindo a importância de manter essa aliança viva, quando ele faz isso, irmãos, é para que as pessoas tivessem uma referência. Sempre que olhassem, se lembrassem do seu compromisso. Então, ali no versículo 26 e 27 do nosso texto básico, fala assim que Josué escreveu essas palavras no livro da lei de Deus e tomou uma grande pedra e erigiu-a debaixo do carvalho que estava junto ao santuário do Senhor. E disse Josué a todo o povo: eis que esta pedra nos será por testemunha, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nosso Deus tem falado. Nos tem falado. E será por testemunha contra vós, para que não mintais ao vosso Deus. Ou seja, para que prometeis hoje e não cumprais. Então, nós precisamos trazer sempre à memória, trazer sempre à memória os feitos do Senhor, os livramentos do Senhor, testemunharmos. Precisamos ser testemunhas diante das pessoas do Deus que nós servirmos. As pessoas precisam ver em nós a nossa fidelidade, o nosso compromisso, ver em nós que a gente não brinca de ser crente, ver em nós o desejo de estarmos na presença de Deus constantemente. E interessante é que o Senhor nosso Deus, Ele não mudou, Ele não muda. Ele continua o mesmo, fiel, amoroso, cuidadoso, disciplinador, bondoso. 1 Timóteo 6,12, Paulo orientando o seu jovem servo, jovem discípulo, ele diz assim para ele: milita a boa milícia da fé. Ou seja, combata o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também fostes chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Precisamos combater o bom combate da fé, irmãos. Precisamos tomar posse. Eles tomaram posse da terra prometida. Nós tomamos posse da terra eterna.
para a qual também nós fomos chamados. E precisamos testemunhar isso diante de muitas testemunhas. Agora não é mais uma pedra que nós colocamos. Agora é a nossa vida. A nossa vida é testemunho do nosso compromisso com Deus. Quando olharmos no espelho, quando vemos o nosso reflexo, nós precisamos olhar e entender que a nossa vida testemunha o nosso compromisso. Que aonde eu estou, aonde eu vou, eu sou testemunha viva de Cristo. E nós finalizamos o capítulo com a morte de Josué e o seu legado. O capítulo conclui com a morte de Josué, mencionando que Israel serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos anciões que sobreviveram após ele. Isso sublinha um impacto duradouro que uma liderança fiel e comprometida tem na vida do povo. A morte de Josué e o seu legado. Versículo 31, irmãos. O nosso texto diz que serviu Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciões que ainda viveram muito depois de Josué e que sabiam toda a obra que o Senhor tinha feito a Israel. Serviu Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciões que ainda viveram muito tempo depois de Josué e que sabiam toda a obra que o Senhor tinha feito a Israel. Ontem à noite, quando eu estava meditando nesse texto, eu me vi lembrando-se quantas vezes eu já sentei com meus filhos, com a minha família, e lembrei na nossa trajetória tudo que Deus fez por nós, todos os livramentos, todas as bênçãos, tudo aquilo que Ele fez e tem feito. E me vi pensando, qual é o legado que eu estou deixando? Será que após a minha morte, meus filhos servirão ao Senhor? Meus netos servirão ao Senhor? Meus bisnetos servirão ao Senhor? Será que eles ainda ouvirão tudo aquilo que o Senhor, meu Deus, fez
por mim, na minha vida? Qual é o legado que nós estamos deixando, irmãos? Será que temos sido egoístas também no falar de Deus para as pessoas? Queremos as bênçãos de Deus e queremos só para nós? Nós não queremos que Deus abençoe os outros e seja também Deus do outro? É algo para nós pensarmos, porque a nossa carreira, ela vai finalizar. Nós não sabemos quando. O Senhor é dono do tempo. E há tempo de nascer, há tempo de crescer, e chegará o tempo de morrer. E precisamos declarar, quando nós entendemos que o nosso tempo está chegando. E nós entenderemos. Nós precisamos estar prontos a declarar como Paulo. E aqui última leitura nossa para o nosso estudo de hoje, 2 Timóteo 4, 7 e 8. Com relação ao nosso legado, e que o nosso dia vai chegar, Paulo declara o seguinte, em 2 Timóteo 4, versículos 7 e 8. Combati um bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Combati um bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quanto amarem a sua vinda. Josué combateu um bom combate, irmãos. Josué finalizou a sua carreira. E o seu legado perdurou por muitos anos. Assim como Josué relembrou ao povo as obras de Deus, devemos constantemente lembrar e ensinar aos nossos sobre o que Deus tem feito por nós, tanto em nossas vidas pessoais, quanto com relação à a salvação. Precisamos que isso fique claro, que só há salvação em Cristo Jesus e que precisamos servir apenas Deus. Os nossos precisam entender isso de forma clara. Ele precisa entender que Deus requer um compromisso exclusivo com Ele. Devemos tomar a decisão clara e firme de servir somente ao Senhor, rejeitando toda e qualquer forma de idolatria. É vital, irmãos, sempre renovarmos a nossa aliança, confirmar o nosso compromisso. É vital que nós vivamos de acordo com os mandamentos e os estatutos que Deus nos deu. As pessoas precisam ver isso. Precisamos manter firme o nosso testemunho, mostrando para as pessoas o amor de Deus e a sua fidelidade. E elas precisam ver isso em nós,
Hoje, eu e você somos a pedra para testemunho, com relação a testemunho. As pessoas vão olhar para nós, para a nossa vida, vão olhar para aquilo que nós vivemos, como que nós tratamos as pessoas. Elas não vão querer apenas ouvir o que falamos, elas vão ver aquilo que fazemos. Que o Senhor nos abençoe. Queremos agradecer ao Senhor o privilégio de estudar uma vida como a vida de Josué. Que possamos declarar como ele, que a nossa casa serve ao Senhor. Que nosso esposo, nossa esposa, nossos filhos, nossos netos, aqueles que estão sob o nosso cuidado, serve ao Senhor e o teme. Que o Senhor o abençoe, que seja não apenas um dia, uma semana, um mês, mas que sejam anos de experiências, de vivências, de testemunho, de fidelidade e de vida com Deus. Aproveitando tudo aquilo que o Senhor tem para nos dar, porque Ele nos dá a vinha que não plantamos, Ele nos dá olivais que não plantamos, Ele nos abençoa, irmãos. Ele nos abençoa tão somente. Ele requer algo de nós, que sejamos fiéis. Em nome de Jesus. Se alguma irmã quiser participar conosco, por favor. Algum momento que lhe chamou mais atenção, fique à vontade para participar, amadas. Bom, se não, vamos Oi, seu finalizar. Antônio. Sim? Acho que eu gostaria só de perguntar, né? Eu até anotei aqui um Sim. dos versos que o senhor compartilhou conosco, né? E um deles é de Efésios 2. E porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de nós, é dom de Deus. Isso. Não vem das obras, para que ninguém se Glorie. glorie. E aí eu fico pensando, né? E aí a explicação que o senhor me deu aqui, né? Eu agradeço muito as palavras e venho refletindo muito sobre isso, né? Porque inclusive o senhor disse, não é sobre a nossa força do braço, né? Às vezes a gente acha que é sobre a nossa força do braço, e o senhor também deu o seu testemunho, né? Que o senhor achava que era só no trabalho, que era 100% o trabalho e aquilo ali. E eu vivi muito isso também na minha vida, durante 10 anos morando em São Paulo, né, e trabalhando muito, e era 14 horas por dia e 12, não tinha tempo ruim, né. E aí eu percebo que, querendo ou não, assim, nós precisamos trabalhar, precisamos, né, pagar contas, afinal de tudo. Sim. E hoje eu estou tentando um equilíbrio, assim, muito grande na minha vida, que hoje eu estou em Minas Gerais, né. E aí eu Certo. penso: "Deus, como ter esse equilíbrio, né?". E aí eu venho buscando isso dentro de mim mesma e dentro de tudo, numa questão até que eu já compartilhei também com a Maiara algumas vezes, a gente já conversou sobre isso, de relação a eu não quero mais fazer sobre a minha força do braço, eu não quero mais. Se o senhor não estiver lá, eu também não quero estar, simples assim, né. E aí eu queria, se o senhor puder, sei lá, falar um pouco mais a respeito, eu gostei muito disso e não sei, talvez o senhor tenha alguma palavra para mim hoje em relação a isso. Você já teve bastante, né, várias, mas enfim, queria, na verdade, assim, entender um pouquinho melhor como viver isso. Na verdade, irmã, isso é bem mais profundo do que a gente imagina, né? Porque quando a palavra do Senhor diz para nós olharmos os lírios do campo, quando ela fala para nós olharmos os passarinhos,
ela está querendo dizer para nós que o Senhor cuida de nós em toda e qualquer situação. Não quer dizer que você não vá trabalhar, quer dizer que você não vai fazer disso o que eu fazia. 14, 16, eu cheguei a trabalhar 20 horas por dia. Então a gente é quase que uma fuga. Né? E que bom que você, apesar de bem jovem, já está tendo esse cuidado. Porque quando o Senhor direciona, ele faz com que nada vai faltar. Olha, hoje eu trabalho menos, ganho mais, trabalho menos, olha só que interessante. Ganho mais e tenho tempo. Tenho tempo com a família, tenho tempo de qualidade. Só para você ter uma ideia, por exemplo, esse final de semana, eu e minha esposa viemos para Caldas Novas para o encontro de casais. O encontro terminou domingo, mas eu estou aqui ainda, desfrutando um pouquinho desse, desse relacionamento bom. Mas isso, algum tempo atrás, para mim, era impossível. Porque eu colocava no trabalho, dessa importância de trabalhar, de manter, e às vezes eu ainda falava assim, não, mas eu sou fiel ao Senhor. Claro, continuamos sendo. Mas precisamos entender que não quer dizer que você não vai lutar, não quer dizer que você não vai trabalhar, não é isso. Você vai continuar, só que você vai entender, você vai pôr no Senhor a sua confiança. E não na sua capacidade. Porque sabedoria, irmã, é a gente usar o conhecimento que Deus tem nos dado. Então, todo o conhecimento que você adquiriu, em tudo que você tem feito até então, que é vasto, Deus te dá sabedoria para aplicar isso de tal forma que você use isso a seu favor. Então, Deus abre a porta certa, Deus coloca a pessoa certa. Então, hoje, por exemplo, eu tenho trabalhos certos. Eu trabalho apenas por indicação, não fico correndo atrás, aquela loucura que era, entende? Porque o Senhor cuida. E é o Senhor que vai abrindo os nossos olhos e vai abrindo a nossa mente e, acima de tudo, abre o nosso coração para esse entendimento. E quando você cita Efésios, é porque é o Senhor, ele está dizendo para nós que é, não é nada que nós façamos. Né? Eu gosto muito da declaração de Philip Yancey, quando ele fala para nós no seu livro Maravilhosa Graça. Ele cita assim: não há nada que nós façamos para que Deus nos ame mais ou menos. Não há nada. Ele simplesmente nos ama. Então o Senhor escolheu nos amar. Então quando fala que é pela graça, é porque graça é um favor imerecido. Não é porque eu realizei alguma coisa e eu mereço aquilo, não. Aprove ao Senhor nos conceder. Aprove a Ele. É dele. É dele. Então, tão somente sirva ao Senhor com fidelidade, com integridade. Busque o Senhor todos os dias. Coloque diante dele todas as questões, todas, de qualquer área da vida. Coloque diante dele. E o Senhor, ele vai te responder
E o Senhor, ele responde de várias formas. Ele responde por meio da palavra. Ele responde por meio de uma pessoa, de uma pregação. Ele responde dando tranquilidade ao seu coração. Sabe, não vai ter angústia, não vai ter dúvida, não vai ter medo. Você vai estar assim tranquila, sentindo de coração que é a vontade do Senhor. Então nós assim poderíamos fazer alguns estudos sobre isso, mas que o Senhor te dê essa tranquilidade de saber, não te dá nenhuma dúvida, porque se Ele te trouxe, é porque Ele tem propósitos para você. Ele tem algo que Ele precisa realizar em você e através de você, né? Porque a nossa vida é para isso. A nossa vida é dele, é por ele e é para ele. Em outro momento a gente pode falar mais um pouquinho sobre isso, né? Eu me comprometo a preparar um estudo específico, conseguir assim te ajudar um pouquinho. Oi, seu O Senhor. Antônio. Sim, nossa, gratidão imensa. Sim, com certeza. Sou muito grata pelas suas palavras de hoje. Me tocou profundamente e eu realmente pretendo seguir isso de uma forma mais leve, mais confiante de que é isso mesmo, tudo coopera pelo bem também daqueles que amam a Deus, né? Então, seguir nessa linha que eu acredito que vai dando certo, né? Durante o caminho. Gratidão, Vai gratidão ter, imensa. amém, vai ter alguns momentos que você vai ter que dedicar um pouquinho mais, mas lembra que a nossa força vem do Senhor. Hum. Irmãos, Deus abençoe, né? Como a gente falou, o dia de vocês. Mais alguém quer fazer alguma participação? Meus queridos, só falando sobre amanhã. Gratidão, viu, seu Antônio? Maravilhoso estudo. E a gente acabou mais um livro poderoso, né? Tanto assim que a gente foi inspirado, encorajado com a vida de Josué. E agora a gente tem que começar outro amanhã. O que vocês acham? Que a gente segue em Juízes ou vocês sugerem algo diferente? Quais que faltam para a gente ver no Novo Testamento, Maiara? No Novo, é bem pouquinho que falta. Você sabe que eu posso levantar e passar para vocês mais tarde, mas são poucas cartas que faltam. Eu Tá? estava até pensando, sabe o que eu tinha pensado talvez? Provérbios, que é algo que a gente não fez e que também é muito rico, né? O que você ia falar, seu Antônio? Não, eu só queria lembrar se a gente já fez Juízes. Não, Juízes não. Juízes com certeza não. Eu até pensei em Juízes porque também é uma sequência bacana, né? Pra gente. É uma sequência bacana dá muitos bons estudos. Muito. Também, eu acho que Juízes é muito legal. O que vocês acham? Eu também pensei em Juízes. Juízes, né? Pensei também. Então, a gente faz Juízes amanhã, então? Perfeito. E sabe o que eu quero aproveitar? E eu queria aproveitar, é que a gente já passou um pouquinho, né? Mas assim, ó, algo que você vai colocando muito ao meu coração, que eu falei com o seu Antônio, que da gente fazer alguns temas, assim, temas que, por exemplo, casamento, criação de filhos, pegar alguns temas, assim, que a gente vê que todo mundo precisa e a gente fazer num horário diferente, talvez no fim de semana, talvez à noite, que é um horário que mais pessoas às vezes conseguem participar, para a gente poder também dar a oportunidade das pessoas que estão lá no grupo, que nunca participaram, que não conhecem a gente, poder participar e trazer um assunto direcionado a algo que a gente possa abençoar a vida de algumas pessoas. Acho que ia ser muito legal. E aí eu até pensei, de repente a gente poderia fazer assim, uma vez por mês,
né, que nem o seu Antônio, que já cuida de casais, com certeza vai ter, a gente vai poder aprender muito com ele, até de repente, quem sabe ele possa convidar a esposa dele, a gente pode pegar alguns assuntos que a gente sabe, né, que a gente conheça pessoas que já ensinam, e também trazer, convidar, igual a gente vem fazendo sexta-feira, mas a gente fazer num horário diferente, sabe, para a gente poder. Aí a gente divulga com antecedência, vai compartilhando, convidando o pessoal, e de repente a gente quer criar esse compromisso de uma vez por mês, talvez, fazer, assim, um tema diversificado. O que vocês acham? Eu acho maravilhoso. Já até pensei aqui, de casais, a gente poderia juntar vários casais e o irmão trazer, né, uma palavra, trazer um ensinamento para todos esses casais, seria maravilhoso. Não é? Show. Então a gente vai conversando lá no grupo, né? Que aí a gente pode o quê? Levantar ideias de temas. Vamos levantar várias ideias de vários temas, né? E a gente faz um cronograma de qual vai ser o primeiro, o segundo tema, e a gente já deixa uma coisa bem organizadinha. Dependendo da quantidade de temas, dá pra gente fazer até em menos tempo, mas acho que um mês a princípio, só para começar, né? Se a gente for vendo que vai tendo mais disponibilidade para todo mundo, a gente pode fazer a cada 15 dias, enfim, aí a gente vai. Então a gente se fala lá no grupo, né? Excelente, excelente. Você consegue finalizar para nós uma oração, Mayara? Como é que tá as crianças? Não, estão tudo dormindo hoje, consigo. Hoje ele está tudo quietinho a casa. Olha, então, que bom, lá. apesar do horário, coisa boa aí. Nossa. Finaliza para nós, então, fazendo favor. Sim, vamos lá. Pai amado, querido, graças te damos, Senhor. Pai, tu és o Pai que criou Deus que criou todas as coisas, o céu e a terra, que nos criou, que nos deu o fôlego de vida, e nós queremos te agradecer, Pai. Agradecer porque estamos aqui, estamos vivos, estamos aqui, podemos ter a oportunidade de servir a Ti, Pai. Nós queremos te agradecer por esse grupo, por as pessoas que estão chegando, e eu declaro em nome de Jesus que novas pessoas chegarão, que poderão ser abençoadas como nós estamos sendo, que poderão também ser capacitadas como nós estamos sendo. Esse grupo aqui, eu creio que o Senhor une pessoas por um propósito, e o Senhor tem um propósito lindo aqui para todos nós, e nós declaramos em nome de Jesus que pessoas novas chegarão, e nós te pedimos, Pai, que o Senhor nos dê sabedoria que vem do alto, sabedoria que vem de Ti. Nós pedimos, Pai, que o Senhor nos dê novas estratégias para que a gente possa alcançar outras pessoas, para que a gente possa alcançar vidas. Eu vejo tantas pessoas que estão sofrendo, tantas pessoas que estão tão perdidas porque não conhecem a Ti. E que realmente o Senhor possa nos capacitar, Pai, nos dar estratégia para que a gente possa alcançar novas vidas, para que a gente possa alcançar esses corações, que a nossa vida realmente seja um exemplo, Pai. E nós te agradecemos pelo estudo desse livro, um livro tão maravilhoso, que nos encoraja a sermos fortes, corajosos, realmente para que a gente não desanime, não desanime, porque o Senhor está conosco, assim como o Senhor estava a todo momento cuidando desse povo, cuidando do teu povo, o Senhor está cuidando de nós. Assim como o Senhor a todo momento deu as estratégias para que eles vencessem as batalhas, assim como o Senhor sustentou, deu força quando precisou, trouxe a alegria que eles precisavam, o Senhor também está nos sustentando, o Senhor também está nos dando a força que precisamos, o Senhor também está nos trazendo a alegria que precisamos para o nosso dia. E nós queremos te agradecer por isso, Pai. Obrigada, Senhor, obrigada. Queremos realmente pedir para que o Teu Espírito Santo nos conduza nesse dia de hoje, realmente que o Teu Espírito possa ir tratando o nosso coração, sonde os nossos corações. Realmente nós sabemos que nós precisamos levar uma vida de santidade. E nós queremos pedir ao Teu Espírito, que a gente viu tanto nesse livro, nos livros anteriores também, o quanto que a obediência, ela atrai bênçãos em nossa vida. Só que também a desobediência, ela também gera uma consequência. E a gente viu um capítulo grande lá em Deuteronômio 28, que diz que a desobediência gera maldição.
ela atrai ali a maldição. Então, nós não queremos isso, Pai. Nós te pedimos que o Teu Espírito realmente possa, ao longo de hoje, ao longo da semana, ir nos mostrando onde nós estamos ainda pecando, onde ainda nós precisamos ser transformados, onde nós precisamos realmente nos consagrar, onde nós precisamos nos santificar, que o Senhor realmente possa, Pai, nos mostrar. E que realmente eu declaro hoje, em nome de Jesus, que eu e a minha casa servimos ao Senhor, declaramos que nós aqui no grupo, que nós e a nossa casa servimos ao Senhor. E nós queremos, em nome de Jesus, que o Senhor vai realmente nos capacitar, pedimos que o Senhor realmente nos capacite a realmente deixar o legado, para que os nossos filhos, os nossos netos, nossos bisnetos, que eles possam realmente continuar servindo ao Senhor. E que através da vida das gerações que virão através de nós, que realmente eles possam continuar falando de Ti, servindo a Ti, Pai, assim como a família de Josué fez. E nós já te agradecemos por esse dia de hoje abençoado, por esse estudo abençoado. Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Amém. Bom dia, irmãs. Deus abençoe, viu? Até amanhã. Bom dia. Amém. Obrigada. Bom dia. Deus abençoe. Amém, amém. Amém. Um bom dia a todos nós.